relação à base de cálculo do ITBI, artigo 38 do CTN, corresponde ao valor venal do imóvel. Aqui vale o destaque também. O valor venal é o valor de mercado do imóvel. Logo, se o sujeito coloca num contrato de compra e venda um valor menor só para tentar pagar menos ITBI, não vai adiantar. Não vai adiantar porque a autoridade administrativa poderá calcular o ITBI com base no valor real do imóvel. É muito comum, era até muito comum, visualizarmos isso na prática. O sujeito coloca lá no contrato de compra e venda que pagou 200 mil no imóvel que valia, na verdade, 400 mil. E ele coloca isso realmente para pagar menos o ITBI. Só que a autoridade administrativa verifica isso e vai verificar, então, o valor venal, quanto vale realmente o imóvel. Logo, vai constituir esse crédito tributário com base no valor real daquele imóvel. Agora, olha que engraçado. Disse a vocês que o imóvel vale 400 mil, mas que o sujeito coloca no contrato de compra e venda que pagou 200 mil para pagar menos ITBI. A autoridade vai lá e diz, não, é 400 mil, então você vai ter que recolher o ITBI sobre o restante, certo? Mas e se por acaso o imóvel vale 400 mil, mas o sujeito pagou 500 mil? Pelos dados da autoridade administrativa, ela tem que aquele imóvel vale 400 mil, mas o sujeito pagou 500 mil. Sorte de quem vendeu. Pois é, pagou 500 mil. E aí, Josi, a base de cálculo agora será com base nos 400 mil? Aí a autoridade diz, se você vendeu por 500, é porque o mercado está assim. Então, vai calcular sobre aquele valor vendido. Sacanagem, né? Eu também acho. Essa é a base de cálculo em uma compra normal. Mas e com relação à arrematação do bem imóvel em asta pública? Que vimos que haverá incidência do ITBI quando houver a arrematação do bem imóvel em asta pública. Bom, o STJ compreende que o valor venal a que se refere o artigo 38 do CTN é o valor arrematado e não o valor que foi apreciado o imóvel. Como assim? Digamos que foi avaliado o imóvel a 500 mil, mas o imóvel foi arrematado por 200 mil. Aí, sendo arrematado em asta pública por 200 mil, o STJ entende, então, que a base de cálculo é o valor da arrematação e não o da avaliação. Então, cuidado com isso também em provas de concurso. Para fecharmos a base de cálculo, o cuidado é artigo 38 do CTN. Artigo 38 do CTN diz o quê? Que a base de cálculo é o valor de mercado, valor venal, certo? Não adianta eu colocar um valor inferior no contrato de compra e venda, não adianta. O que vale é o valor real do imóvel. Ok. E depois eu vejo que se o imóvel for arrematado em asta pública, o que nós temos é que a base de cálculo será com base no valor arrematado. E não com base no valor avaliado. Ok? Pois bem, agora quanto às alíquotas. Bom, as alíquotas do ITBI irão variar de acordo com o município, pois trata-se de um imposto municipal. Então, pode ser que o teu município tenha uma alíquota, o meu tem outra alíquota. Isso vai variar de município para município. Mas quando o assunto é alíquota no ITBI, eu chamo a atenção para a súmula 656 do Supremo Tribunal Federal, que diz ser inconstitucional a progressividade do ITBI. O ITBI não pode ser progressivo. Quando falamos de progressividade, você já sabe, já está cansado de me ouvir falar? A base de cálculo aumenta a alíquota é tributo progressivo. Para o ITBI, o Supremo Tribunal Federal entendeu no passado, bem passado, que não poderia ser progressiva a sua alíquota. Por quê? Porque o ITBI é um tributo real. Então, o STF, ao julgar isso, dizia que os tributos reais não podiam ser progressivos. Acontece que, mais recentemente, em 2013, o Supremo julgou o RE de número 562045, que analisava sobre a possibilidade do ITCMD ser progressivo.
Claro que iremos falar com mais cautela quando falar sobre o ITCMD. Mas nessa ocasião, o Supremo considerou que não tem problema o tributo ser real, que ele pode ainda assim ser progressivo. E aí, qual é o medo que nós temos? A preocupação é a seguinte, é que o ITBI, que é tributo real, tem a súmula 656, que diz que não pode ser progressivo. E o ITCMD, que também é tributo real e, inclusive, é um parente próximo, digamos assim, do ITBI, porque é imposto sobre transmissão. Hoje, o Supremo, em razão de julgar o RE 562045, considera que pode sim ser progressivo. Ele diz, é progressivo sim o ITCMD. E aí vem a dúvida, como é que eu faço na hora da prova? Bom, a justificativa para o ITCMD ser progressivo foi uma justificativa até seguida por vários ministros, mas que o ministro Marco Aurélio encabeçou. Ele disse o seguinte, hoje, como eu tenho que respeitar a capacidade contributiva, prevista lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai ser a tributação de acordo com a capacidade econômica, de modo que quanto maior for a capacidade econômica, significa dizer que maior será a capacidade contributiva. O que nós temos? Se esse princípio deve ser observado sempre que possível para todos os impostos, e a progressividade é um instrumento para eu alcançar essa capacidade contributiva, e tem razão. Tem razão por quê? Porque a progressividade aumentou a base de cálculo, aumentou a alíquota. Então, vou pagar mais tributo. A capacidade contributiva diz o quê? Sempre que possível, tributar de acordo com a capacidade econômica do sujeito. De modo que quanto maior for sua capacidade econômica, significa dizer que tem maior capacidade contributiva. Logo, tem que pagar mais imposto. Então, Marco Aurélio disse, se hoje todos os tributos, sempre que possíveis, devem seguir a capacidade contributiva, sendo a progressividade um instrumento para eu alcançar a capacidade contributiva, por que é que o ITCMD, mesmo sendo real, não pode ser progressivo? Marco Aurélio disse, pode sim ser progressivo. Então, veja como mudou a visão do Supremo Tribunal Federal. Se eu aplico esse raciocínio para o ITBI, dá no mesmo, porque o ITBI também é imposto, também é real. Só que o problema é que para o ITBI, eu tenho uma súmula do Supremo que diz ser ele inconstitucional. E aí, principalmente as bancas que vão pela literalidade, como a FCC. A título de exemplo, a prova de Defensoria Pública Estadual de São Paulo, em que a banca foi a FCC, trouxe como incorreta a alternativa que dizia que o ITBI e o IPTU poderiam ser progressivos. O IPTU eu sei que pode ser progressivo, há inclusive 2 progressividades para ele prevista na Constituição Federal expressamente. Então, se ele considerou como incorreta essa alternativa que dizia que o IPTU e o ITBI podiam ser progressivas, é claro que ele estava se referindo à não possibilidade do ITBI. E com base aonde? Na súmula 656 do Supremo. Então, cuidado com isso, porque o ITBI, eu terei ainda que aplicar o entendimento dessa súmula 656, e ainda que ela seja desatualizada, né? Ao meu ponto de ver, com esse novo entendimento do Supremo, é claro que mais cedo ou mais tarde haverá um julgamento sobre a possibilidade da progressividade do ITBI. Mas, para minha prova de concurso, súmula 656 do Supremo. Foi? Muito bem. Quanto ao ITBI, acho que passamos também pelos pontos mais importantes, digamos assim, os que merecem maior atenção. Vamos agora estudar sobre o último imposto de competência municipal e distrital, considerando o artigo 147 da Constituição Federal. Eu estou falando do ISS, conhecido como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Também é muito comum encontrarmos em prova de concurso essa sigla aqui, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Deixa eu só tirar, que eu escrevi um M e é um N. Pois bem, para falarmos sobre esse imposto, previsão. Artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal e Lei Complementar 116,
de 2003. Então, esses são os dispositivos legais quanto ao ISS. Passando a análise de toda a sua regra matriz de incidência tributária, começamos então pelo critério material. O critério material está disposto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. E lá nós temos que é fato gerador do ISS prestar serviço, desde que o serviço não esteja na competência do ICMS e desde que tenha previsão em lei complementar. Veja, para que haja incidência do ISS, não basta ser serviço, não. Para que haja incidência do ISS, deverá ser serviço que não esteja na competência do ICMS e que tenha previsão em lei complementar. Se você está acompanhando a aula com a Constituição, aproveite para grifar esse dispositivo. Caso não esteja com a Constituição aberta, não tem problema. Eu só peço para que você tenha atenção para verificar que não basta ser um serviço para se sujeitar à incidência do ISS. Tem que ter muito mais. Além de ser serviço, não pode estar na competência do ICMS e tem que ter previsão em lei complementar. Veja, toda vez que você for verificar se incide ou não o ISS, você deve fazer essas 3 perguntas. A primeira, se é serviço. A segunda, se está na competência do ICMS. Pois, se estiver na competência do ICMS, como já incidirá o ICMS, não pode incidir o ISS. E a terceira pergunta é se há previsão em lei complementar. Então, essas são as 3 perguntas. Vamos observar. Serviço consiste, na verdade, em uma obrigação de fazer. Então, quando eu estou frente a uma obrigação de fazer, é um serviço, tem fortes indícios de sofrer a incidência do ISS, mas não necessariamente. Como você já vai se irritar daqui a pouco comigo, de tanto que eu vou falar, mas eu preciso disso. Não basta ser serviço. Tem que ser serviço e não estar na competência do ICMS e ter previsão em lei complementar. Quanto ao serviço, já compreendi. Refere-se a uma obrigação de fazer? Ok. Quanto a não estar na competência do ICMS, Josi, eu não poderia imaginar que existe um serviço que se sujeita ao ICMS. Eu achei que só iria recolher o ICMS em caso de operação de circulação de mercadorias. Sim, também. Mas se você observar lá no artigo 155, inciso 2, e que nós iremos estudar, nem se preocupe agora, realmente o ICMS incide em 2 tipos de serviço. Quais sejam? Incidirá sobre o serviço de transportes intermunicipais ou interestaduais. É quando o serviço de transporte sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro. Então, quando esse serviço de transporte for intermunicipal ou interestadual, incidirá o ICMS. Mas não é sobre qualquer tipo de serviço de transporte, não, que incide o ICMS. Se o serviço de transporte ficar em apenas um único município, ele não sai dali. Aí sim incide o ISS. Porque a Constituição é bem clara no artigo 155 para dizer que incidirá o ICMS quando o serviço de transporte for intermunicipal ou interestadual. Logo, o serviço de transporte ficando em apenas um município, incide ISS. E o segundo tipo de serviço que se sujeita ao ICMS é o serviço de comunicação. Então, o serviço de comunicação vai recolher o ICMS e logo não recolhe o ISS. Mas ainda a minha verificação não está suficiente para eu poder afirmar se incidirá ou não o ISS. Eu ainda deverei observar se a previsão daquele serviço está na lei complementar. A lei complementar do ISS, como acabamos de mencionar, é a Lei Complementar 116 de 2003. Essa Lei Complementar 116 de 2003, ela tem uma lista anexa que descreve quais são os serviços que devem recolher o ISS. Para você ter ideia, essa lista hoje tem 40 itens, subdivididos, é claro, em vários subitens, totalizando um pouco mais de 100 serviços que se sujeitam à incidência do ISS.
Assim, ao olhar para determinado serviço, a primeira coisa que eu devo fazer é serviço realmente? Sim. Não está na competência do ICMS. Então, bora procurar na lista anexa para ver se há menção daquele serviço nessa lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Se houver menção, aí diga sim, pode ser cobrado o ISS. Se não houver menção àquele serviço ali, não poderá ser cobrado o ISS. Como eu te falei, juro, agora eu juro que é a última vez. Para ser cobrado o ISS, deverá ser serviço, não estar na competência do ICMS e tem que ter previsão na lei complementar. Pode acontecer de ser serviço e não ter menção na lei complementar? Pode. E aí? E aí não incide o ISS. Exemplo, o que ocorre com os tatuadores, as bailarinas, prestam serviço, mas por não ter previsão em lei complementar, não se sujeitam à incidência do ISS. Josi, você falou sobre essa lei complementar 116, que tem essa lista com os serviços, mas eu quero saber uma coisa, essa lista é taxativa ou meramente exemplificativa? Segundo o entendimento do Supremo, e isso é importantíssimo para a sua prova, essa lista da Lei Complementar 116 de 2003 é uma lista taxativa. Porém, admite-se interpretação extensiva quando a própria lei utiliza expressões congêneres. Como assim? O primeiro item da lista já, que é serviço de informática, ele já vem dizendo, serviços de informática estão sujeitos ao ISS, serviços de informática, vem descrevendo uma série de serviços. Mas talvez, dada a grande quantidade, vem de serviços de informática e congêneres. Então, quando ela utiliza essa expressão congêneres, o Supremo entende que há uma interpretação extensiva. Caso contrário, é taxativa. Então, venha cá comigo, só para você perceber. A lista anexa à lei complementar é taxativa, porém pode ter interpretação extensiva para serviços congêneres. Lista de serviços anexa à lei complementar número 116, diz lá, serviços de informática e congêneres. Percebe? Quando se escreve aqui congêneres, é que essa expressão congêneres dá interpretação extensiva. O mesmo ocorre aqui no item 3.03, a exploração de salões de festa, centro de convenções, canchas e congêneres. No item 4, serviços de saúde, assistência médica e congêneres, e assim por diante. Tanto que nós temos entendimento do STJ, a exemplo da súmula 424, que diz é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres, da lista anexa ao Decreto-Lei 406 e a Lei Complementar 56 de 87. Ô, Josi, você traz menção a essa súmula? Muito bem. Mas ela está falando de atos normativos que você nem mencionou. Ela está dizendo sobre o Decreto-Lei 406 e sobre a Lei Complementar 5687. Mas você me disse sobre a Lei Complementar 116 de 2003. E aí? Bom, o que acontece? A Lei Complementar 116 de 2003, quando ela foi promulgada, ela revogou praticamente todos os artigos do Decreto-Lei 406 referente ao ISS. Para não dizer que ela revogou tudo, restou um, que é o artigo 9º, que nós iremos estudar, que fala sobre o chamado ISS fixo. Mas, de resto, os 10 primeiros artigos desse decreto-lei, com exceção do artigo 9º, que tratavam sobre ISS, foram revogados pela Lei Complementar 116. E também a Lei Complementar revogou essa Lei Complementar 5687. E hoje, aqui tem validade, é a Lei Complementar 116. Em que pese a súmula 424 fazer menção a esses atos já hoje revogados, o entendimento atual do STJ ainda é por aplicar essa súmula 424 em atenção à Lei Complementar 116. Porque a Lei Complementar 116 também traz lá vários serviços bancários que se sujeitam à incidência do ISS e também utiliza lá a expressão congêneres. E quando utiliza a expressão congêneres, pergunta se pode ter a interpretação extensiva. E a resposta é pode,
porque realmente, em que pese o entendimento é da lista da Lei Complementar 116 ser uma lista taxativa, ela admite a interpretação extensiva quando se utiliza a expressão congêneres. E a súmula 424 permanece sendo utilizada mesmo sob a égide da Lei Complementar 116 de 2003, ok? Então, só para fecharmos aqui, o cuidado, agora eu juro, que é a última vez, o cuidado que eu devo ter para saber se haverá ou não a incidência do ISS é qual? É verificar primeiramente se é serviço, se é obrigação de fazer, se tem previsão, se não está, desculpe, na competência do ICMS. Em terceiro lugar, se tem previsão em lei complementar. Como eu te disse, ainda que seja serviço, mas não tendo a previsão em lei complementar, não poderá se sujeitar à incidência do ISS. Exemplo dos serviços prestados pelos tatuadores, em que pese serem serviços, obrigação de fazer, por não ter previsão em lei complementar, não se sujeitam à incidência do ISS. Agora, também pode acontecer o inverso. Pode ter previsão na lei complementar e não ser serviço. Claro que não, Josi. Imagine, o legislador erra, às vezes mais do que a gente queria, né? Apesar que nós tributaristas gostamos quando eles erram, porque assim a gente tem trabalho. Ok. Pode, então, acontecer de ter uma previsão na lei complementar e não ser serviço? Pode. E nesse caso? Nesse caso, não incide o ISS. Quer um exemplo? É o caso da locação de bens móveis. Locação de bens móveis, e que tem várias menções na lista anexa, como locação de cofres, dutos, postes. Locação de bem móvel não é obrigação de fazer, não é serviço. Locação de bem móvel é obrigação de dar. E se é obrigação de dar, não se sujeita ao ISS. Tanto que o Supremo Tribunal Federal publicou essa súmula vinculante de número 31 para dizer justamente isso, né? Para dizer que é inconstitucional a cobrança de ISS sobre a locação de bens móveis. Por quê? Porque é obrigação de dar e não obrigação de fazer. Então, cuidado. Quanto ao critério material do ISS, essas perguntas são essenciais. Está na hora da prova, olhou para a questão, verificou o serviço, tem que fazer essas perguntas, ok? Agora, outra questão que tem aparecido em provas, mais em provas elaboradas pela banca do CESP e ESAF. É quanto às operações mistas. Que é isso, Josi? O que vem a ser essas operações mistas? Operação mista é quando envolve a prestação de serviço mais a a entrega de mercadoria. Então, quando eu tenho uma prestação de serviço com a entrega de mercadoria, nós dizemos que estamos frente à operação mista. E quando eu falo de prestação de serviço, vem em minha cabeça, vai recolher ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Entrega de mercadoria? Vai recolher o ICMS, Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias. Pois é. Então, você vai me dizer que, frente a uma operação mista, eu tenho que recolher esses dois impostos? Ora, não é assim que funciona, não, o raciocínio. Nós temos que, frente às operações mistas, podem ocorrer 3 situações distintas, sendo que para cada situação há um tipo de recolhimento de tributo. Como assim, Josi? O artigo 1º, lá da Lei Complementar 116 de 2003, salvo engano, o parágrafo 2º, diz o seguinte: a regra, frente a uma operação mista, a regra é recolher o ISS. Ainda que tenha entrega de mercadorias, você vai ter que recolher o ISS. Você só recolherá também o ICMS, segundo a situação, se houver previsão expressa na lei complementar que você deve recolher o ICMS. Não estou entendendo, Josi. Chamo você para a leitura e já te explico melhor, até com exemplos, para você compreender aqui toda essa sistemática das operações mistas. Veja, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa,
os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, ressalvadas as exceções, os serviços nela mencionados não se sujeitam ao ICMS. Eu disse a vocês que há 3 situações e cada qual tem um tipo de recolhimento. Como que eu vou pensar para responder uma questão em minha prova se há ou não incidência de ISS, se há incidência de ISS e ICMS, como que fica? Bom, vamos lá. A primeira situação diz o seguinte, tá? A primeira situação é a prestação de serviço com a entrega de mercadoria. A prestação de serviço está na lei complementar. Opa, se está prevista na lei complementar a prestação de serviço, o que você já pensa? Incide o ISS. Aí vem entrega de mercadoria também. Você pensa, será que incide ISS e ICMS? O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003 diz que não. Diz que a regra é que se houver prestação de serviço mencionada na Lei Complementar, ainda que seja com entrega de mercadoria, a regra é pela incidência tão somente do ISS. Josi, que prestação de serviço seria essa com entrega de mercadoria em que eu deveria recolher o ISS? Serviços hospitalares. Quando você tem um serviço hospitalar, que é com entrega de refeição, medicamento, eu tenho uma prestação de serviço hospitalar, com a entrega de mercadorias, refeições, medicamentos. Logo, quando eu vou para a Lei Complementar 116, eu vejo que lá está o serviço hospitalar sujeito ao ISS, mas não há nenhuma menção ao ICMS. Ainda que haja entrega de mercadorias, então eu penso, caiu na regra, logo recolherá apenas o ISS. Nesse sentido, nós temos a súmula 274 do STJ, que diz: o ISS incide sobre o valor dos serviços da assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Então, veja, é prestação de serviço com entrega de mercadorias, mas incide apenas o ISS, porque caiu justamente na regra do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 116 de 2003. Então, essa é a regra. Prestou serviço com entrega de mercadoria, o serviço está previsto na Lei Complementar, incide-se tão somente o ISS. Segunda situação. A segunda situação diz o seguinte: é uma prestação de serviço prevista em lei complementar com a entrega de mercadoria. Mas a mercadoria também tem previsão em lei complementar para recolher o ICMS. Como assim, Josi? A própria lei complementar vai falar, olha, mas sobre essa mercadoria deverá incidir o ICMS. Trouxe aqui alguns itens só para você visualizar como que funciona. Fui para a lei complementar, vi. Está lá, recondicionamento de motores, prestação de serviço, incide ISS. Só que no recondicionamento de motores, na retífica de motores, eu emprego mercadorias. E com essa entrega de mercadorias, será que incide também o ICMS? Vou ver. Se houver menção expressa na lei que deve recolher o ICMS, aí eu recolho os dois. Tanto o ISS sobre o recondicionamento de motores, como o ICMS sobre a entrega de mercadorias. E é o que acontece. Vem, item 7.05 da lista. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação do serviço que fica sujeito ao ICMS. Item 14.03, recondicionamento de motores, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. No item 17.11, organização de festas, recepções, buffet, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS. Viu como que acontece? É uma operação mista, em que eu tenho a prestação de serviço, que está prevista na lei complementar,
logo vai recolher ISS necessariamente, e a entrega de mercadoria, que a lei complementar faz menção ao recolhimento do ICMS. Nessa segunda situação, então, eu terei que recolher tanto o ISS quanto o ICMS. E agora temos uma terceira situação que pode acontecer. Mas sobre essa terceira situação, eu te convido para o nosso quarto e último bloco.